Olá, estamos de volta com mais um vídeo aqui para o canal Coisas de Arquiteto, mais um vídeo da quarta temporada de AutoCAD 2016. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algumas opções muito interessantes e muito úteis aqui do grupo de ferramentas Modify. Este grupo de ferramentas que fica na aba Home, aqui ao lado do grupo Draw, temos o Modify. Temos então algumas ferramentas que eu vou tentar simplificar para vocês, ok? Então, temos aqui inicialmente a ferramenta Move, ok? A ferramenta Move que pode ser acessada pelo comando M, ok? E a ferramenta Move é ela serve basicamente para você mover qualquer tipo de elemento que você tenha na sua tela. Eu posso acessar a ferramenta e ele vai me pedir para selecionar objetos, Select Objects. Então eu quero, por exemplo, mover essa parede daqui para algum outro local, então eu posso selecionar, eu vou confirmar que é essa a seleção que eu quero, teclando Enter, e então eu posso clicar em algum ponto e depois mover para um outro ponto. Eu dou um clique para selecionar, ok? E eu dou um outro clique para dizer, ó, eu quero que seja inserido aqui, ok? Uma outra forma de utilizar a ferramenta Move é você selecionar os elementos antes com a ferramenta de seleção, né, clicando e tal. E aí sim você entra na ferramenta Move e você já vai ter aquela seleção feita, né, e aplicada. Então você basicamente tem que dar o primeiro clique, né, e aí você pode mover tranquilamente aí para onde você quiser, né? É bem simples isso aqui. Então vamos criar agora uma situação. Eu preciso colocar uma porta nesta outra abertura aqui, ok? Porém, eu acho que é muito trabalhoso e é muito demorado criar manualmente, né, uma porta para poder inserir ali. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente copiar essa porta que eu já tenho criada para cá, né, para este outro lado, para essa outra abertura aqui. E para fazer isso, eu posso utilizar o comando Copy, que é o comando que me permite copiar. Ele fica aqui abaixo da ferramenta Move, né? Copy, comando CP, ok? Então, utilizando o comando CP, eu vou ter aquele mesmo esquema da ferramenta Move, né? Eu tenho aqui um quadradinho que me diz Select Objects. Então, eu posso selecionar os objetos ou eu posso selecionar antes e aí sim acessar o comando CP para já ter tudo selecionado, né? Então, eu posso dar um clique para selecionar o elemento, né? E dar outro clique para dizer onde é que eu quero que ele seja colado, né? Vocês podem notar que eu posso fazer várias cópias, né? Ele continua copiando o elemento, né? Sempre que eu der um clique, né? Obviamente. Mas para sair da ferramenta basta clicar ESC, ok? Então você para de copiar os elementos. Então eu tenho aqui uma cópia dessa porta para inserir na minha outra abertura, né? E o comando copy é basicamente isso, tá? Você entra no comando, seleciona o que você quer, entra para confirmar, né? Ou seleciona tudo antes e aí entra no comando, né? Para já entrar com tudo confirmado. E aí você dá um clique, né? Para poder mover aí e colocar onde você quiser. É muito simples isso aqui, não tem nenhum tipo de segredo não. Beleza? E é basicamente assim que iremos utilizar o comando copy, né? Para mover, para copiar, né? Um elemento como uma porta para outro lugar ou uma janela ou enfim, qualquer outro tipo de coisa, né? Enfim. Então, agora que eu tenho a minha porta copiada, eu preciso rotacionar para poder mover e aí sim ter tudo correto, né? Tudo certinho. Então, agora sim, nós vamos utilizar o comando Rotate, que é outro comando bem simples. Ele tem suas complexidades, mas eu não vou mostrar nada disso por agora, porque as suas mentes vão bugar. Então, para acessar a ferramenta, eu posso clicar aqui no ícone gráfico ou eu posso acessar pelo comando RO, Rotate. Então, RO, Enter, o mesmo esquema de Move, né, e Copy, eu tenho que selecionar o que eu quero rotacionar. Então, eu seleciono, Enter para confirmar. Eu vou pegar um ponto de referência, eu quero esse endpoint aqui, né? Como eu estou com o orto ativado, né, ele só vai rotacionar em ângulos de 90 graus, ou de 0 graus, ou de 270, ou de 180, enfim, né? Ele vai rodar apenas nesses 4 ângulos, ok? Mas eu posso desativar o orto, né, ainda na ferramenta, teclando F8, né, para poder
ter mais liberdade aqui, né? Enfim, ok? Eu posso digitar manualmente o ângulo que eu quero, ok? Vamos ver aqui. 270 é o ângulo que eu preciso, né? Para poder orientar, né, na direção dessa abertura aqui. Ou eu poderia simplesmente ativar o orto, tá? Aqui com o orto ativado também dá, ok? Na verdade, é bem mais simples e prático do que você digitar valores. Então, agora basta posicionar essa porta no local correto, né, utilizando aqui o comando move, ok? Então, bem simples mesmo, sem segredo nenhum. Então, eu tenho aqui a minha porta posicionada na abertura. Nós temos algumas outras ferramentas muito úteis e muito importantes que eu quero falar para vocês aqui. Muito bem, mas suponhamos que eu queira a minha porta orientada para este outro lado. Você pode pensar, poxa, basta você rotacionar, né? Será que dá? Eu quero que a porta esteja aqui, ok? E a projeção esteja assim. É basicamente o contrário do que está aqui. Utilizando a ferramenta de rotação não dá para fazer isso, né? Vocês podem ver que eu posso fazer isso aqui, né? E mover, porém eu vou ter ela voltada para o lado de dentro, né? Ou o lado de fora, enfim. Nesse caso aqui será o lado de dentro. Então, eu quero que essa porta esteja aqui, ó. Eu quero que ela seja assim e tenha a abertura, a projeção da abertura ali. Então, como eu faço? Eu posso utilizar o comando mirror, ok? O comando mirror, que é este carinha aqui, abaixo de rotate. Eu tenho aqui o mirror, comando MI. Tá? O mirror é basicamente uma ferramenta que te permite espelhar, né? Fazer uma cópia espelhada do elemento que você seleciona. Então aqui o mesmo esquema, né? Eu entro na ferramenta e seleciono o que eu quero, confirmo com Enter, né? Ele me pede para especificar o primeiro ponto do mirror, né? Que será esse ponto aqui, sei lá, qualquer ponto serve, ok? E aí você vai dizer qual a direção que você quer, né? Se você quer o espelhamento seja feito no eixo Y, né? Você vai posicionar o seu mouse de acordo com essa direção, ou se você quer que o espelhamento seja no eixo X, né? Então, claro que eu quero aqui que ele seja espelhado, né, em Y. Se você quer que ele seja espelhado em Y, você vai mover o seu mouse na direção oposta, no caso será a direção de X, ok? Se eu quero espelhar na direção, se eu quero fazer um espelhamento aqui em X, eu vou jogar o meu mouse para a direção Y, né? E como eu vou saber qual é X e Y? Basta olhar neste ícone aqui no canto inferior esquerdo, né, da sua área de desenho. Você tem o Y na vertical e o X na horizontal, né? E quando você dá o segundo clique, né, para confirmar, ele vai te perguntar se você quer deletar o objeto source, erase source objects, se você quer deletar o objeto padrão, né, o objeto fonte, né, o objeto que você utilizou para criar aquela projeção, né? Então, eu quero, sim, então eu vou digitar yes e enter, então ele deleta o objeto source, né, que é o objeto que eu utilizei para criar esse carinha aqui, né, porque eu não preciso dele, né, eu só quero esse carinha aqui. Então agora, ferramenta move, pego o endpoint, clico ali, tenho aqui a minha porta espelhada. Então muito simples, simples demais, é uma ferramenta extremamente útil, principalmente para copiar as portas para outros lados, né? Porque é muito demorado ficar criando portas, né? Criando retângulo, colocando arco, então é muito mais fácil a gente copiar e rotacionar ou, se possível, utilizar o mirror, ok? Bom, agora eu vou entrar numa explicação de 3 ferramentas que são extremamente úteis para se criar um desenho. Na verdade, elas são praticamente obrigatórias para você criar aqui, por exemplo, paredes, né? Para criar ambientes. Elas são praticamente obrigatórias, principalmente quando se utiliza o comando line, ok? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como utilizá-las. Eu vou acessar a ferramenta line e eu vou criar aqui umas paredes, ok?
Eu poderia criar a parede da forma que eu fiz anteriormente, porém é uma forma muito demorada, né? Eu colocar aqui a primeira dimensão, né? Não. Essa primeira dimensão e em seguida colocar aqui a espessura e em seguida colocar aqui, né, o outro tamanho e fazendo as paredes assim é um processo muito demorado. Então, como que nós geralmente fazemos? Eu crio aqui uma primeira linha, tá ok? E eu posso utilizar outros métodos para poder fechar esse ambiente. Por exemplo, eu quero uma parede assim, né, desse sentido, eu quero uma outra parede passando aqui. Basicamente assim, ok? E eu quero fazer uma abertura mais ou menos aqui. Então eu crio apenas essas linhas aqui e eu não preciso ficar utilizando a ferramenta Line para fazer aqui as outras linhas do interior desse ambiente e dá muito trabalho fazer assim. Então nós utilizamos uma ferramenta que facilita muito a nossa vida, que é a ferramenta Offset, ok? E a função da ferramenta Offset é basicamente você criar cópias paralelas. Então eu posso simplesmente criar cópias aqui com uma distância que seria a distância da minha espessura, tanto para essa linha quanto para essa outra linha. E assim eu tenho uma fluidez muito maior, uma rapidez muito grande para desenhar aqui no AutoCAD. Então, para acessar a ferramenta Offset, eu posso clicar aqui no ícone dela no grupo Modify, ferramenta Offset, ok? Ou eu posso digitar o comando O de Offset, ok? Então, Enter. E a primeira coisa que você sempre deve fazer ao entrar na ferramenta Offset, ok? Lembre-se disso, a primeira coisa é especificar a distância desse offset, ok? Mesmo que já tenha a distância aqui, você tem que confirmar, ou seja, a distância que eu quero aqui é de 15 centímetros, 150, ok? Porém, se eu saio da ferramenta e entro novamente, a minha distância já está ali. É essa a distância que eu quero? Sim. Então eu posso clicar aqui e já vai estar funcionando? Não, porque eu tenho que confirmar essa distância aqui. Então, Enter, ok? Então, a primeira coisa que você faz é digitar a sua distância que você quer. Se a distância que já está ali é a distância que você quer, então você simplesmente tecla Enter para confirmar, ok? Isso é muito importante. Então, você confirmou ali a distância, você pode dar o primeiro clique e olha só, você agora vai dizer qual a direção dessa cópia paralela. Eu quero colocar aqui uma cópia paralela para o lado de fora desta linha. Eu quero uma cópia paralela para o lado de fora desta linha aqui. Ok? Basicamente assim. Porém, agora eu gerei um problema, né? Eu tenho um problemão agora. E o problema eu tenho uma abertura aqui, né? Então, o que você vai pensar? Vou utilizar aqui a ferramenta Line e clicar aqui e fazer assim e tal. Não faça isso. Não faça isso. O que você vai fazer é basicamente utilizar uma nova ferramenta chamada Fillet. A ferramenta Fillet te permite criar corners, que seriam basicamente quinas, né? Ou seja, com a ferramenta Fillet, eu poderia perfeitamente criar aqui, olha só, uma quina arredondada se eu quisesse. É perfeitamente possível utilizando a ferramenta Fillet. Ou eu posso criar aqui uma quina de 90 graus, né, que é o que eu quero aqui. A ferramenta Fillet fica aqui no grupo Modify, é este íconezinho aqui ao lado do Mirror, ok? Então, Fillet, ou comando F, ok? Então, F, Enter. E ela é muito simples, né? Ela tem aqui algumas opções que eu não pretendo tratar agora, tá ok? Nós vamos utilizar algumas dessas opções aqui na execução dos nossos projetos, mas o que vocês precisam entender é o seguinte, ela é muito simples. Você entrou na ferramenta, você precisa especificar o primeiro objeto. O meu primeiro objeto será esse aqui. E qual é o meu segundo objeto? É esse aqui. E olha só, quando você passa o mouse em cima, ele já te dá um preview de como vai ser, de qual vai ser a ação, na verdade, de qual e como vai ser a ação do fillet, né? Que é basicamente aqui criar uma ponta, né, de 90 graus, né, dessa parede aqui. Então eu vou dar um clique e está feito. Ele não cria linhas adicionais, ele basicamente vai estender as duas linhas, né, para que elas se juntem aqui. Então isso é muito legal mesmo, ok? Porém, veja bem,
E se eu tivesse feito o offset para o interior, né? Suponhamos que eu não queira, né, que não seja possível eu fazer o offset para o lado de fora. Então eu vou fazer aqui o offset para o lado de dentro. Vocês viram que eu entrei no offset, o meu valor já é esse aqui, então eu teclo Enter para confirmar. Então eu clico aqui e coloco para dentro. Então eu fiz aqui o offset para o interior do ambiente, porém eu tenho um novo problema, que são essas linhas se cruzando aqui, né? Então agora não dá para a gente usar o fillet, nós temos que usar uma outra ferramenta nessa ocasião aqui, que é a ferramenta Trim. E qual a função da ferramenta Trim? É muito simples. A ferramenta Trim ela serve para aparar, ou seja, para você cortar excessos de linhas, tá ok? Porque isso que eu tenho aqui, olha só, essas linhas se cruzando aqui, essa linha aqui, olha só, essa linha aqui, nossa senhora, essa linha aqui, esse pedacinho aqui é um excesso de linha, ok? E essa outra linha aqui, dentro da parede, é outro excesso de linha. É o que nós chamamos de linhas em excesso, ok? Que são linhas desnecessárias. Então, a ferramenta Trim serve basicamente para que nós possamos cortar, eliminar essas linhas em excesso, ok? Porém, tem um detalhe. A ferramenta Trim só funciona com linhas que se cruzam, ok? Então, se eu tiver uma linha solta, por exemplo, essa linha aqui, a ferramenta Trim não vai cortar, entendeu? Ela não vai, ou seja, deletar essa linha, ok? A ferramenta Trim só vai funcionar se linhas estiverem se cruzando, ou seja, essa linha aqui está se cruzando com essa linha aqui, né? Ou seja, eu vou cortar esse pedaço aqui e esse pedaço, mas isso só é possível porque ambas as linhas estão se cruzando, ok? Esse é um detalhe muito importante, porque às vezes você seleciona as linhas lá com a ferramenta Trim e, poxa, não está cortando aqui, por quê? Porque as linhas não estão se cruzando, ok? Então, para acessar a ferramenta Trim, vocês clicam aqui no íconezinho dela no grupo Modify, aba Home, Modify, aqui acima de Fillets está o ícone da ferramenta Trim, ou comando TR, ok? Então, olha só, eu tenho aqui uma outra opção, né? Olha só, eu tenho a opção de selecionar objetos ou selecionar todos. Eu vou falar brevemente sobre essa daqui a pouco. Então, seleciona os objetos. Quais são os objetos? São as duas linhas aqui que estão se cruzando, ok? Seleciono, vou confirmar com Enter. E agora, né, ele vai me pedir para clicar para poder cortar as linhas que eu não quero. Então, quando eu passo o mouse em cima, ele já me dá um preview do que vai acontecer. Ou seja, esse segmento aqui será deletado, olha só. Eu passo o mouse, ele some, né? Então, eu vou clicar nesta linha e nessa outra linha, ok? Veja que se eu passo o meu mouse em cima dessa linha aqui, não vai acontecer nada. Por quê? Ela não está cruzando, ela não existe uma intersecção com outra linha, ok? Né? É exatamente o que o AutoCAD está me dizendo aqui nesse balãozinho, tá, ok? Que não há uma interseção nessa linha aqui, né? Aqui, na verdade, tem que existir uma interseção para poder cortar as bordas da linha. Então, aqui não existe. Então, não adianta clicar, que ele não vai cortar nada, ok? Porque isso aqui é uma linha única, né? Enfim, então, é muito simples. Eu vou até voltar aqui para repetir para vocês. Olha só, comando TR, seleciono as linhas, Enter, e aí eu clico aqui, ó, né? Pode ser com a caixinha de seleção também, para vocês cortarem, ok? Muito simples mesmo. Porém, nós temos uma outra opção da ferramenta Trim que é muito legal, que é a seguinte, que é a segunda opção que nós temos. Porque a primeira é a que utilizamos agora, selecionar os objetos, né? Mas a segunda é selecionar tudo. E como eu faço para ativar essa opção? Eu teclo Enter novamente. Ou seja, eu vou sair da ferramenta Trim aqui para mostrar para vocês. TR, Enter e Enter novamente. Ou seja, eu digito o comando e teclo Enter duas vezes. Até mesmo para outras ferramentas do AutoCAD que tiverem essa opção, basta você teclar Enter, tá ok? Se ela não tiver iniciais, é em destaque. E quando eu teclo Enter novamente, eu não preciso selecionar as linhas, ok? Eu entro no comando Trim e teclo Enter novamente, ok? E eu não preciso selecionar as duas linhas, eu posso simplesmente clicar direto aqui, entende? Então, assim, é bem mais simples. Quando você tem um desenho mais complexo e é muito trabalhoso você selecionar as linhas para depois ir cortando, você utiliza essa função, tá? Que é o Enter dentro da ferramenta Trim, que aí você não precisa selecionar as linhas para cortar, você já corta direto aqui, beleza? Então, assim já fica muito mais simples.
Vamos utilizar um pouco mais a ferramenta Trim. Então, suponhamos que eu queira uma abertura para inserir uma porta aqui dentro. Então, eu vou criar aqui uma linha, né? Utilizando a projeção, eu vou criar a distância que eu quero. Muito bem. Então aqui eu vou utilizar duas ferramentas que eu expliquei para vocês para criar essa abertura, né? Para vocês verem que elas têm outras utilidades, né? A primeira será a ferramenta Offset, ou seja, eu vou dizer aqui qual a distância que eu quero para minha abertura, né? Então eu quero uma distância de 80 centímetros. Então eu vou utilizar o Offset para fazer uma cópia paralela dessa linha aqui para cá. Ou seja, olha só, eu tenho aqui uma marcação do espaço que eu quero para minha abertura. Porém, eu tenho que eliminar essas linhas aqui, né? Eu quero abrir isso aqui, né? Eu quero que isso aqui seja um espaço aberto. Então, eu preciso eliminar isso aqui, ó, né? Esse espacinho aqui. Enfim, então eu vou utilizar o comando Trim, ok? Porém, eu vou entrar no comando Trim e teclar Enter novamente. Utilizo aqui a caixinha de seleção para cortar o que eu não preciso e pronto, eu tenho aqui a minha abertura feita. Cara, isso aqui é muito, muito simples mesmo, ok? São ferramentas assim que vocês irão utilizar o tempo todo, ok? Durante seus desenhos e são ferramentas bem simples, ok? Elas têm suas complexidades nas suas opções secundárias, mas elas são ferramentas muito básicas, ok? Eu preciso que vocês entendam como elas funcionam, ok? Porque vocês apenas decorarem o que eu estou fazendo aqui e refazerem nos seus desenhos não adianta em nada, ok? Então, entendam como a ferramenta funciona. Façam desenhos aí, façam rabiscos aí no seu AutoCAD, utilize o Offset, utilize o Fillet, utilize o Trim. Tente utilizar até mesmo as opções secundárias para vocês entenderem como a ferramenta funciona. Porque se você entende como a ferramenta funciona, você já deu um passo muito grande aí no seu aprendizado no AutoCAD. Beleza? Então, galera, para este vídeo era isso que eu queria trazer para vocês, algumas ferramentas que nós vamos estar utilizando aí no nosso projeto inicial do nosso ambiente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem clicar aí no botão gostei e adicionar o vídeo aos favoritos para ajudar na divulgação, eu agradeço demais. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí. A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!